ele não teria recurso para devolver esse recurso. Então, essas pessoas podem ser prejudicadas e a gente não sabe o montante de tudo isso. E ainda corre o risco de outros processos administrativos virem a acontecer sem critérios. Então, eu acho que a gente vai dar uma autorização e que talvez seja um tiro no pé. Então, meu voto é contrário também a esse projeto. Projeto de Lei 164, continua a discussão. Palavra, vereador Matheus Mafepi. Nós temos mostrado aqui nessa Câmara Municipal como que, infelizmente, o prefeito João Batista Santurbano não sabe administrar o recurso público. Eu gosto é uma forma antiga que eu escutei de um amigo meu. Ele tem uma porteira velha, ao invés dele trocar a porteira, ele vai e coloca um arame farpado para remendar de ouro. Então, ele não sabe aplicar o nosso dinheiro, porque não é dele, nós que estamos pagando. Então, ele não dá valor nesse dinheiro. Outro aspecto, hoje nós temos um prefeito que ele está ímprobo, ele está sendo cassado por irregularidades do SOS. Ele está condenado. Nós não podemos dar um dinheiro nosso, meu, seu, a um prefeito que está cassado. Então, as pessoas que têm sã consciência, de forma alguma podemos deixar esse dinheiro na mão dele para ele administrar. Ele tem mostrado diariamente que ele é um péssimo administrador. É multas atrás de multas, porque não é ele que paga. Eu quero ver ele devolver para a Fazenda 1.400.000, que é o que ele está sendo penalizado. E esse dinheiro seria dessa taxa que a população paga, seria destes 200% da água. É muito fácil ele fazer as asneiras cotidianas dele e cobrar da população. Então, eu sou contra, senhor presidente. Projeto de Lei 164, continua em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de Lei 164 foi rejeitado por unanimidade. Projeto de Lei de número 18 do Poder Legislativo Municipal, que altera o artigo 68 da Lei 2.712, 16 de março de 2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de São José do Rio Pardo e dá outras providências. Projeto de Lei 18 está em discussão única. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. O referido projeto foi aprovado por unanimidade. Só para esclarecer o pessoal presente, esse projeto trata-se do ticket cesta básica da Prefeitura Municipal. Ele já é pago 50%, no entanto, o Estatuto do Servidor coloca 25%. E os funcionários, com receio de que a Prefeitura, a partir do ano que vem, não pague os 50%, requisitaram, né, a Câmara que ela fizesse essa modificação. Então, eu tive a oportunidade de apresentar esse projeto para que a gente pudesse regulamentar uma situação que já é feita há alguns anos. Obrigado. E agradeço aos vereadores que acompanharam. Projeto de Lei 139 do Poder Executivo Municipal, que estima a receita fixa despesa do município para o exercício financeiro 2016. Projeto de Lei 139, relacionado ao orçamento, está em primeira discussão. Palavra, vereadora Lúcia. Bom, o orçamento, antes mesmo do compromisso que foi assumido na terça-feira passada, a Comissão de Finanças do Orçamento já tinha dado um parecer contrário, por 3 itens importantes que consta nele. Primeira coisa é a colocação dessa taxa de iluminação já dentro do orçamento, como se esse dinheiro já existisse. No valor de 3 milhões, foi colocado dentro do orçamento, e uma coisa que não existia, que nem sabia se ia ser aprovado ou não. Então, já estava irregular. O segundo item
o aumento da taxa de água, que a gente daria um aumento para eles, sem a permissão, e outra, sem a certeza que isso pode cair na justiça, porque está sendo recorrido, tá? Então, a gente não poderia dar o valor que eles já calcularam no valor de 12 milhões. Nós teríamos que ter feito uma emenda para limitar a despesa da Saerp, para que ela não gastasse mais do que tivesse recebido referente ao ano de 2015. Por quê? A taxa de água ainda está em avaliação, foi uma liminar e ela pode cair a qualquer momento. Então, a gente não poderia... A comissão e esta casa não poderia dar um aval para se gastar um valor que ainda não é certeza que ele tenha, que ganhe na justiça. E o outro é que ele está descumprindo a lei do funcionário público, que existe uma lei que foi mandada por eles mesmos, dando ao funcionário o índice de NPC, que seria em torno de 10% para o reajuste salarial. Não é aumento, é apenas o reajuste devido pela inflação. Ele não cumpriu isso também dentro desse orçamento. Então, seriam os 3 itens que a comissão, eu, o Reinaldo e o Márcio, que fazemos parte, já tínhamos dado um parecer contrário, tá, para esse orçamento. Porque sabíamos que eles não iam fazer as alterações necessárias, porque conversamos, eles disseram que eles não teriam como alterar. Então, a comissão já tinha se manifestado desfavorável ao orçamento. Após o cumprimento, tá, do compromisso que foi assumido na terça-feira passada, como todos os vereadores assumiram o compromisso, independente de outras coisas mais que o orçamento também não contempla, tá? Alguns termos de ajustamento de conduta, algumas melhorias que precisaria na saúde, algumas implementações de creches novas que precisariam também constar na saúde através da educação. Isso também não está no orçamento. Mas, como o orçamento, há um compromisso dos vereadores de votar contrário, então, coisas que a gente nem chegou a discutir, porque o orçamento já vai ser rejeitado. Continua em discussão. Palavra, vereador Matheus Mafepi. Fico feliz já do voto da vereadora Lúcia Libânio. Eu gostaria de explanar algumas irregularidades também do orçamento apresentado. Nós não poderíamos autorizar um repasse de 12 milhões sem uma análise prévia do que a Saerp iria fazer com esse nosso dinheiro. Não foi apresentado nada por parte deles. Então, nós não saberíamos se o esgoto do Buenos Aires seria realmente melhorado, o famoso... Nós não sabíamos se as estações de tratamento de água seriam realmente sanadas todos os problemas, que hoje nós temos uma perda enorme de água. Então, nós pagamos a captação, pagamos o tratamento e a água vaza na própria ETA. Então, é uma administração simplesmente cheque em branco. Os vereadores que, se possivelmente aprovassem esse orçamento, estaria dando assim, ó, prefeito, cheque em branco aqui, o senhor faz o que quer. Então, não é justo, né? Então, fico feliz que a vereadora já manifestou contra. Uma outra questão, realmente, é a lei que nós mesmos aprovamos em relação ao NPC dos funcionários. Se aprovado da forma que está, nós estaríamos tirando 7% do funcionário. O funcionário já ganha uma merreca. Ele trabalha... se rala a semana inteira, o Santo Urbano já está pressionando com corte de hora extra, insalubridade, todos os adicionais. Então, a chance que nós temos de valorizar o funcionário seria cortada. Nós estaríamos roubando 7% do funcionário. E, acima de tudo, estaríamos sendo contraditórios à nossa própria lei. Foi um dos motivos que, há 2 semanas, eu protocolei nessa casa um pedido conclamando todos os vereadores a não aprovação deste orçamento. Uma outra questão que eu vi, que eu tenho batido muito nessa casa, é do direito do deficiente físico. Nós temos uma lei de 15 anos atrás que dispõe sobre acessibilidade em prédios públicos.
Hoje, grande parte da maioria não tem uma deficiência física. Mas só que nós temos, como consta dados do IBGE, 20% da nossa população tem alguma deficiência, seja ela qual for. E essa parte da população está desamparada por todas essas administrações que vem passando. Então, um cadeirante não tem vez em São José do Rio Pardo. Uma pessoa com uma deficiência visual, qualquer tipo de pessoa que tenha uma deficiência, ela não é amparada pelos nossos prédios públicos. Um cadeirante hoje que quer reclamar sobre a sua conta abusiva de água, ela tem que ser carregada no colo para falar com o João Junqueira. Então, isso é muito triste. Então, eu não vi, neste orçamento, nenhum investimento para atender a demanda dos deficientes físicos. Então, não é justo eu autorizar esse orçamento e deixar essa população no vácuo. Então, nós temos a possibilidade agora, com as futuras suplementações, cumprir. E, devagarzinho, adequando esses prédios, que eu digo com muito orgulho, eu denunciei todos. Foram 85 prédios denunciados. Todas as entidades também foram denunciadas. Eu não tenho que esconder que foi eu que denunciei. Eu sinto orgulho, senhor presidente e população. Sim, foi o Matheus Mafep que denunciou as irregularidades de acessibilidade, as irregularidades do AVCB. É muito feio um outro parlamentar ou alguém da política fazer de forma sorrateira, mas foi ele que denunciou, não precisava fazer isso. Precisava sim, porque o vereador que é eleito, ele está eleito para cumprir lei. Então a pessoa que não faz isso é conivente, não merece ter o cargo que hoje tem. Então eu sinto orgulho de denunciar. É isso que eu sinto orgulho. Fui eu que denunciei, pode estar mais claro, que eu gostaria, senhor presidente, constasse em ata. Eu sou o autor de todas as denúncias em relação ao auto de vistoria de corpo de bombeiros e todas as denúncias nos prédios públicos na defesa do deficiente físico. Sinto orgulho disso. Não quero que faça política barata em meu nome. Eu tenho honra de dizer isso. Então, fica aqui meu apelo, gostaria da não aprovação desse orçamento e que o prefeito ele vai ter que começar a ralar nessa Câmara. A partir do momento que ele tirou a nossa prerrogativa em analisar, discutir a tarifa dessa população que está cansada de tantos impostos, ele vai ter que comer na nossa mão agora. Essa Câmara acordou. Então, se ele tiver que trocar um parafuso, vem cá para os vereadores. Agora, a população deve ficar atenta para ver quem está ao lado do prefeito, que é o vereador, o parlamentar, o colega que estiver, penso eu, ao lado desses desmandos, deste desgoverno municipal, me desculpe, ele é a favor de uma falta de remédio, ele é a favor de uma praça suja, ele é a favor de um esgoto a céu aberto, ele é a favor do PSF no Buenos Aires parado, ele é a favor da creche do Vale abandonada. Então agora a população está com vocês. E o meu voto, senhor presidente, é contrário. A FEUC sem bolsa e sem investimento, o orçamento que estava vindo repassado, me desculpa, eu tinha até colocado na minha pautinha, eu esqueci. Tive reunido hoje na FEUC, eles estão preocupados com a situação. Então já manifesto, meu voto neste orçamento é contrário. Essa questão da acessibilidade é tão importante e tem sido levada em conta que, inclusive, gostaria de informar aos presentes, a Polícia Militar nos enviou um ofício para que a gente pudesse disponibilizar o plenário da melhor forma possível para que, em qualquer situação, a pessoa precisa, às vezes, ir no banheiro, ter um mal-estar, ela possa ter um acesso às outras dependências aqui da Câmara. Eu gostaria de agradecer aos funcionários da casa, que hoje à tarde disponibilizaram o maior número de cadeiras possíveis, para que a gente pudesse realmente estar atendendo essa recomendação da Polícia Militar, preocupada com essa situação que foi levantada durante esse mandato aí pelo vereador Matheus. Então a gente está possibilitando aqui, gostaria de parabenizar a população pela participação também, nesse momento. Eu acredito que é assim que a gente faz a verdadeira democracia.
projeto continua em discussão. Vereador Márcio Macedo. Boa noite a todos. Está na hora da Câmara mostrar quem ela é. Eu vejo que os dados do orçamento, nós temos acompanhado, teve pouco tempo, né, vereador? Mas em pouco tempo que nós olhamos, vimos coisas erradas, não tem perspectiva de investimento, de melhora, como o novo vereador Matheus falou. É um orçamento vazio, que a cada ano que passa, nós estamos distanciando de Mococa e São João da Boa Vista. Estamos nos preocupando, não com respeito a outras cidades, mas estamos nos preocupando com Itubi, Vargem Grande, com as cidades menores, porte, que possa até ultrapassar a gente no orçamento. Então, eu também manifesto contrário ao orçamento, manifesto contrário a outros projetos, até que o prefeito, até que o executivo tome consciência do tamanho rombo que está causando no bolso da população. Ninguém é favorável a isso. Então eu quero manifestar meu apoio a toda a população, aos vereadores, contrário a esse orçamento. Projeto de lei 139, continua em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto 139 permaneçam sentados. Projeto de lei 139 foi rejeitado por unanimidade. Em primeira discussão. Requerimento de urgência ao projeto de lei 139. Rejeitado. Requerimento de urgência para análise do projeto de lei orçamentária em segunda discussão. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Ou seja, logo após essa sessão ordinária, nós teremos uma extraordinária para analisar o orçamento em segunda discussão. Projeto de lei 166 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão, contribuições de subvenção social às entidades que especifica e dá outras providências. Projeto de lei 166 está em primeira discussão, com a palavra a vereadora Lúcia Libânio. Esse projeto é o que dispõe do auxílio às entidades que nós temos em São José. Ela abrange os 2 asilos, a Agradef, Renascer, a PEVI, Cercamor, a Educação Especial, as creches, Lar da Infância e o ARAM. São creches que trabalham com as nossas crianças e que dentro desse projeto foi retirado de 28% a 40% do orçamento. Tá? Quando esse projeto chegou, nós sentei e fiz uma análise em relação ao do ano de 2015. E realmente esse recurso foi retirado. Tá? Então, de qualquer forma, independente do orçamento, caso o orçamento tivesse passado, ele teria que ter sido feita uma emenda para ajudar essas instituições. Porque hoje esses trabalhos que elas fazem são imprescindíveis para o município. E é muito difícil essas entidades sobreviverem com 40% a menos do seu orçamento. Compromete muito. Então, a gente teria que reanalisar essas entidades, trazendo a característica de cada uma, ver se está sendo cumprida, tudo certinho. Então, esse projeto deveria, se fosse entrar, teria também que suprir algumas emendas. Mas, a partir do momento que o orçamento não entrou,
esse projeto automaticamente ele também deverá ser rejeitado. Projeto de lei 166 continua em discussão. Palavra, vereador Matheus Mafepe. Só fazer um adendo e mostrar à população que está aqui presente. Percebe-se que ele arranca da entidade que cuida, que trata das nossas crianças. Nós temos também nesse projeto, se não me engano, a ONG dos animais. Então ele retira de quem está fazendo um trabalho, cobra da população, ou seja, ele deixa de gastar aqui, recebe aqui e o dinheiro some. Então mostra que ele não sabe administrar. Paga-se multas e multas. Tanto que na tarde de hoje eu fiz um requerimento direto ao gabinete perguntando quais foram as multas que ele tomou do início da posse até a presente data. Porque penso eu, se um empresário toma uma multa, a empresa é dele, problema dele. Mas agora, uma pessoa que ocupa um cargo eletivo, uma pessoa que se coloca à disposição de fazer o melhor para a cidade, aspas, porque o programa partidário dele, infelizmente, ele não cumpriu. Ele enganou a população que nele votou. E enganou também, por uma canetada, ele está no lugar que não é dele, que se fosse, na minha opinião, deveria ter feito uma nova eleição. Então tá tudo errado. Então eu quero saber o que ele está gastando de multas, porque se ele tem a possibilidade de fazer o certo, ele faz errado, ele paga a multa, ele está pagando nosso dinheiro. Creio que isso é uma improbidade administrativa. E a improbidade administrativa vem em anseio e vem a complementar o pedido de cassação que eu protocolei 15 dias atrás, que no momento oportuno eu gostaria que o nosso competente jurídico explicasse. Então, para replicar, nosso prefeito ele tira de quem está fazendo um bom trabalho, sangra a população e joga o nosso dinheiro no ralo. Esse é o João Batista Santa Urbana. Projeto de lei continua em primeira discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei 166 foi rejeitado por unanimidade em primeira discussão. Requerimento de urgência ao projeto de lei 166. Requerimento de urgência ao projeto de lei 166 para a segunda discussão está em discussão. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Requerimento foi aprovado por unanimidade e o projeto de lei 166 está incluído na ordem do dia da sessão extraordinária. Projeto de lei 168 do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, programa do município. Projeto de lei 168 está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Márcio Donizete Macedo. Eu queria pedir adiamento desse projeto e vista para que a gente possa estudar melhor e ver aquilo que é possível, né? Diante das situações que nós estamos vivendo. Acho que agora é momento de analisar certo. Então, eu peço adiamento desse projeto. Projeto de lei 168, o pedido relacionado, o vereador Márcio Donizete Macedo pedindo adiamento, está em discussão. DEC. Suplementação para o DEC. Em votação. Os vereadores estiverem de acordo ao pedido do vereador Márcio, permaneçam sentados. O pedido foi aprovado por unanimidade. A discussão do referido projeto foi adiada. Você vai fazer a já extraordinária? Vamos. Vamos. Só expediente vivo? Vamos direto agora, né? Você vai pegar o expediente agora. Expediente livre. Consegue falar? Estamos dando início agora ao expediente livre e com a palavra o vereador Matheus Mafepe. Senhor presidente, eu gostaria de, como havia solicitado anteriormente, duas coisas. Primeiro,
eu cedo o meu expediente livre caso alguém queira explanar sobre a água. Eu acho que o pessoal está aqui para demonstrar a insatisfação geral. Todos vieram com esse motivo. Então, eu cedo o meu expediente, o meu tempo. E eu gostaria de, como eu estou sendo muito cobrado, eu dei entrada nessa casa a um pedido de cassação no atual prefeito, sobre os motivos N que nós desconhecemos, tanto a parte política como a parte administrativa. Quando nós solicitamos um documento, ele não entrega, por ele ter abandonado a nossa querida São José do Rio Pardo. Então, foi divulgado, saiu na capa do jornal, está todo mundo cobrando. Quanto que ele vai sair? Como que vai sair? Porque ninguém aguenta mais essa administração. Então, eu gostaria de solicitar o nosso jurídico em que pé que está, aproveitar que a população está aqui, e os vereadores também, porque, pelo que eu estou entendendo, vai chegar uma hora que os vereadores terão que votar essa questão. Se nós vamos abrir uma comissão para a cassação do prefeito, então não depende de mim agora. Como eu sou o vereador denunciante, eu não posso votar contra. Se depender de mim, se eu tivesse a prerrogativa, eu já pegava e arrancava ele de lá. Nem deveria ter deixado ele entrar. Mas eu não consigo, como eu sou o vereador denunciante. Então eu gostaria de ver a possibilidade, se o término do meu tempo eu posso ceder para a população que aqui está presente, e que o jurídico esclarecesse esse pedido de cassação, senhor presidente. Nobre colega, eu vou convidar então o nosso procurador para usar da tribuna sobre o pedido encaminhado por Vossa Excelência. Em relação ao seu pedido de abertura de tempo, nós, logo após a sessão extraordinária, nós abriremos esse momento para que a população possa se manifestar. Senhor presidente, senhores vereadores, Polícia Militar, Guarda Municipal, público presente. Com relação ao pedido de providências do vereador Mafep, por ocorrência de infrações político-administrativas, em tese praticadas pelo senhor prefeito municipal, deu entrada na Câmara Municipal e, com base no Decreto-Lei 201 de 1967, conjugado com normas constitucionais, com a Constituição Federal de 88, será imprimido o procedimento que a ordem jurídica determina, ou seja, vai ser aberto vistas para o senhor prefeito municipal se manifestar por 15 dias, depois volta para a Câmara, o departamento jurídico vai lavrar um parecer e depois a Câmara vai opinar pelo recebimento ou não da denúncia. O procedimento seria esse. Tá certo. Obrigado, procurador. Eu declaro encerrada, então, a 37ª sessão ordinária e já dou início à 35ª sessão extraordinária. Passando a palavra ao nobre colega vereador Reinaldo Milan. Pode. Esse é o orçamento, subvenção. Só. É o primeiro orçamento. Não. Projeto de lei do Poder Executivo Municipal de número 139, que estima a receita fixa de despesa do município para o exercício financeiro 2016. O projeto de lei orçamentária está agora em segunda discussão. Vereador Matheus, com a palavra. Só para o pessoal entender, esse projeto é o que nós, vereadores, que quando nós só lemos a emenda, então o pessoal acaba não sabendo o conteúdo. Então, eu gostaria de explicar para vocês. Esse é o projeto do orçamento, que eles são duas discussões. O regimento interno prevê que esse projeto seja analisado por duas discussões. Então, sanando essa dúvida, todo mundo olhou, mas qual que é? Então, esse 139 dispõe sobre o orçamento. Então, eu continuo mantendo meu voto contrário. Existem alguns projetos que é necessário a dupla deliberação, e o orçamento é um deles. Com a palavra, vereador José Roque Rueda. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, boa noite. Eu gostaria, senhor presidente, que
ficasse registrado em ata sobre essa noite maravilhosa, que por unanimidade foram rejeitadas tanto o projeto de lei do orçamento quanto das entidades. Mas gostaria também que os vereadores e o público aqui presente, e os internautas assistindo, não esqueçam, a situação está ruim, vai ficar pior. Só para lembrar. O aplauso é bonito, o vereador se empolga, só que não esquece. Cadê os 10% dos funcionários? Não tem nem 3 nem 10, porque não se votou nada. Tá certo? Quem é funcionário, não esqueçam. Não tem 3, não tem 10. Eu, particularmente, eu ia votar em destaque, a reivindicação de vocês aqui, o que é? Água. Votaríamos contra a água só. O demais orçamento nós deveríamos ter votado a favor. Ano que vem, gente, não tem orçamento. E os vereadores não podem esquecer, para a prefeitura andar ano que vem, tudo que ele precisar, vai fazer um tapa-buraco em qualquer lugar aí. Ele tem que mandar um projeto de lei para essa casa, para a gente autorizar, para depois fazer. Tá certo? Então, o orçamento vai funcionar através de projeto de lei. Não tem orçamento. Se o prefeito mandar em tempo, mandou. Se não mandar, então vocês não esqueçam que não tem a cidade, não tem orçamento. Certo, senhor Marcos? Não tem orçamento. Tá certo? Então, se esse ano... Gente, não adianta vocês ficarem bravos. Não adianta vocês ficarem bravos. Que foi um compromisso até empolgado na outra semana para se votar contra o orçamento. E as coisas não são bem assim. Tá certo? Não vou entrar nesse mérito. Não, Mafé, você não vai falar nada porque eu não vou dar palavra. O que você falar, você fala. Estou dizendo, é minha palavra. É minha palavra. Eu estou dizendo, para constar em ata, que a cidade... Pessoal, só um minutinho. Deixa, por favor, o vereador... A cidade, para todo mundo saber, senhor Celentano, Grazi, todos que estão aqui, o futuro candidato, Márcio, a cidade não tem orçamento para o próximo ano. Estou dizendo, não tem aí os funcionários estavam reivindicando, não levaram nada, não se discutiu, tá certo? Então, tá certo? Então eu gostaria que todo mundo entendesse, pois vocês vão encontrar gente para a rua, nossa, estou com um problema sério lá no bairro, e aí? Não tem orçamento. Foram rejeitados. Tá certo? É só para deixar todo mundo sabendo, gostaria que o próprio, hoje presidente da Câmara, deixasse isso registrado em ata, as minhas palavras dizendo, não tem orçamento, tá certo? Porque a situação aqui, de todas as pessoas que vieram aqui, basicamente não foi para discutir o orçamento em si, é o problema da água dos 200%. Era isso que nós tínhamos que ter rejeitado, a água. No fim rejeitamos todos os orçamentos, inclusive para as instituições de caridade, as instituições que tocam a cidade não têm orçamento também. Tá certo? Então vai ser difícil. Mas vai ser pior. Vai ser pior. Pessoal, notícia. Certo, vereador? Tem jeito de falar, né? Por favor. Por favor, pessoal. Minutinho só. Olha, além disso, só para registrar aqui, é muito estranho, volto a insistir, sobre a água. Meu partido não votou favorável à criação dessa SAERP. Tá certo? Eu não votei. Na época não votamos, porque já sabíamos que tinha um problema. Não esqueço aqui, em 2010, a administração anterior, que o Márcio Calegari era vereador, e outros colegas, alguns aqui estão presentes, outros não estão presentes, já se levantou lá atrás, em 2010, quando essa previsão de criar a SAERP,
Já se levantou, através de o Márcio registrou em ata esse assunto, que a Saerb seria um furo, mas em função dos 30 e poucos milhões que estavam aí para fazer o esgoto, tinha que ter criado naquele momento. Mas hoje eu vejo nos Facebook por aí, a turma reclamando, João Jonqueira ganha tanto, outro ganha tanto, onde se viu ganhar tudo isso? Nosso partido não criou, nós fomos contra porque sabíamos que ia dar problema. Alguns vereadores votaram, eu sei que eu não votei, nem o Reinaldo votou, nem o Penacol não votou. Por favor, pessoal, deixem só. Um minuto. Com a palavra, vereador Matheus Mafepe. Senhor presidente, como fui citado, eu me sinto legitimado em responder. A cidade já está parada. Primeira coisa, nós temos que honrar com aquilo que nós assumimos em plenário. Esse é o primeiro ponto. E nós aqui, vereadores, ganhamos muito bem. Se for para vir amanhã aprovar a lei, se for para depois, e se for para depois, nós estamos aqui a trabalho do povo. Então, se ele tiver que fazer um projeto de lei para vir no momento certo, para trocar um parafuso, nós temos que vir aqui. Então, não aprovar o orçamento é comodidade. E ninguém está aqui sem dinheiro. Todo mundo aqui ganha muito bem. Então, nós estamos... Se vir um orçamento, uma suplementação, vamos votar a suplementação. Ninguém aqui estamos... ninguém empolga com aplauso. A gente empolga com conquista. A cidade aqui quer ver desenvolvimento. Quisera que esses aplausos fossem para uma obra inaugurada. É triste ver algum posicionamento nesse sentido. Mas chegará a hora que esses aplausos serão para o motivo certo. Então, eu gostaria de deixar registrado em ata. Eu não me importo de vir quantas vezes for para aprovar ou não. Nós iremos aprovar agora o que os vereadores acharem necessário. Se nós não acharmos certo aprovar, por exemplo, uma amortização de dívida da CPFL, porque ele não está dando conta para pagar, nós vamos negar. Agora, existem prioridades. Nós temos saúde, nós temos educação. Tudo num bom senso, tudo de uma forma política, preto no branco, é prioridade, essa casa vai votar, seja hoje, amanhã, depois. Nós assumimos um compromisso com a população e esse compromisso aqui foi cumprido. Agora, 2016, Deus vai continuar abençoando como foi até hoje. E compete à Câmara analisar os gastos deste prefeito. Volto a dizer, ele agora vai comer na nossa mão. Então, o que é certo, o que é errado. Então, por isso que nós somos contrários. Sem mais, senhor presidente. Projeto de lei 139 continua em segunda discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei 139 foi rejeitado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de lei do Poder Executivo Municipal de número 166, que dispõe sobre a concessão de contribuições e subvenção social a entidades que especifica e dá outras providências. Projeto de lei 166 está em segunda discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados. Projeto de lei 166 foi rejeitado por unanimidade em segunda discussão. Como não temos mais nenhum projeto para a ordem do dia da presente sessão, nós temos... Um minutinho só. Por favor. Nós temos uma tribuna livre agendada. No entanto, devido à presença de vocês aqui, eu vou abrir esse espaço, então, encerrando a sessão extraordinária, a 35ª, para que vocês se manifestem com relação à questão da água. Nós já estamos com a sessão encerrada e a palavra agora. Eu só gostaria, pessoal, para que a gente tivesse uma ordem, quando um estivesse falando, a gente respeitasse a fala desse munícipe, dessa pessoa, e depois você também terá a oportunidade de
de usar da palavra, tá? Para que a gente possa estar... Tá? Eu queria saber, para todos que vieram a conta, vai pagar ou não vai pagar? A gente sabe que possa ser que vai diminuir próximo mês. E esse mês? Eu vou tirar da boca dos meus filhos para pagar a conta? Aqui é segunda, né? Tá essa questão. Tem um ponto de interrogação que a gente está aqui para saber. A conta que veio. Eu quero saber. Eu não sei se algum vereador gostaria de se manifestar sobre esse assunto. Pois não, vereador, pode falar. Presidente, o senhor Walter comentou e hoje à tarde fui questionado. Eu gostaria de questionar o nosso jurídico em relação ao depósito em juízo. Se existe essa possibilidade, por exemplo, como existe essa incógnita, tanto da representação da Câmara Municipal como a representação de minha autoria, nós estamos num futuro incerto. Vai abaixar ou não vai abaixar? Então, a pergunta da minha amiga Gláucia é de grande importância. Nós, vereadores, não podemos falar, não paga não. Entendeu? Nós não podemos falar nem incitar. Então, existe essa questão jurídica de depositar em juízo. Então, você não está deixando de cumprir com as suas obrigações. Eu não tenho conhecimento neste assunto, sou honesto em falar, por isso que eu gostaria de consultar o nosso competente jurídico, senhor Márcio. Vai ver se... Não sei, isso aqui vai demorar, eu então, acho. é isso que ele vai falar, entendeu? É tá ali, ó. Vai lá. Eu gostaria de convidar, então, diante dessa questão, o nosso procurador, para poder explicar sobre esse assunto. Com relação à possibilidade de consignação, né, do valor em juízo, é possível fazer uma consignação ou um depósito bancário. A lei permite também que seja feita extrajudicialmente, né? Mas vai ter que disponibilizar do valor integral da conta para isso. A gente sabe que não é jurídico isso que eu vou dizer. Pois não. Ah, tá. Deixa acabar esse, aí você consulta. Eu ia pedir exatamente para isso, para usar o microfone. Pois não. Eu estive segunda-feira, hoje é terça, eu estou até perdido. Eu estive lá falando com o senhor João. Foi educado comigo. Ele é bom de papo, viu? Tá cheio de argumento na mesa, cheio das matemáticas lá, cheio das leis e cheio do levantamento que tal firma fez para eles. A Câmara, não sei se é legal, eu não entendo muito bem disso. A Câmara, um minutinho, por favor, deveria contratar uma empresa para fazer uma análise dessa SAERP, para ter argumento para debater com eles, que eles têm lá os argumentos deles. A Câmara deveria ter o dela, para que nós debatêssemos com ele. Que eu fui lá, ele não ficou bem não, que eu botei ele na parede mesmo. Ele mais um puxa-saco dele lá, desculpa a expressão, tá? Ó, ele combinou comigo que em janeiro, porque eu pus ele na parede, que muita gente que eu pus na parede voou fora quando eu falei isso, porque tem rabo preso. Eu pus ele na parede, que está cheio de ladrão de água na cidade, cheio de ligação por baixo da terra aí, que eu sei muito bem que gente que não deveria fazer isso faz. Mas não vou denunciar que eu não sou dedo duro. Descubra quem é incompetente. Certo? Ele disse que vai contratar uma firma que vai fazer sob licitação, que vai fazer essa pesquisa do caça-fraude, que para mim chama caça-gato ou caça-gatuno. Vai fazer essa pesquisa. E essa firma vai trabalhar por produção. Cada vez que ela pegar um larápio, ela vai ter o seu pagamento. Eu quero que eu comece pela minha casa, depois pela do Santo Urbano, depois pela do João Junqueira. Comece pela minha casa primeiro. Mas pela deles também. E essa firma deve ter acompanhamento da Câmara, porque senão tem suborno. Senão o cara fala assim, finge que você não viu. Tem suborno, em todo lugar tem suborno. Esse país é o país do suborno. Então tem que ter, certo? Então, ele disse que em janeiro vai ter essa firma fazendo esse trabalho,
que ele já está fazendo a licitação e que ela vai trabalhar por produção. Cada vez que ela catar um gatuno, ela vai ter seu rendimento. Ele me prometeu isso, está aqui. Agora, com licença, essa segunda item aqui, o Márcio me desaconselhou a falar sobre ele. A Câmara deveria contratar alguém, já falei sobre isso, tá? E ele combinou comigo que segunda-feira agora, se alguém puder ir comigo lá, ele vai me entregar um relatório, que deveria ter sido feito isso, já não sei porque não fizeram ainda, de quanto é beneficiado de água por mês por essa famigerada Saerp. Certo? Quanto ela beneficia? 1 milhão de litros. Quanto retorna para os cofres públicos? 700 mil litros. Aonde foi para os 300? O gato comeu? É os gatos. Certo? Aí eu fiz uma pergunta para ele. Bom, nós estamos pagando X de água aqui. Quando você eliminar esse desperdício, esses gatos, essa roubalheira de material que acontece lá dentro do almoxarifado também, viu? Vocês prestem atenção nisso. Acontece muito lá, tá? Quando acontecer de vocês acabarem com isso, vai sobrar mais renda, porque de repente 30%, 50%, sei de quanto é o roubo, vai voltar para os cofres da famigerada Saerp. Vai baixar nosso preço de água? Não vai. Ué, para onde vai esse dinheiro? Para os bancos da Suíça? Para o senhor Eduardo Cunha? Para onde vai esse dinheiro? Certo? Então essa casa tem competência, não sei, de contratar uma firma especializada para fazer um parâmetro, para comparar com o parâmetro deles, que chega lá e tem um monte de papelzinho assim. Um monte de papelzinho para mostrar para a gente. Certo? Você põe no aparelho e tem outro papelzinho. Nós temos que ter nosso papelzinho também, para comparar com o deles. E quando vir essa firma, a Câmara tem que disponibilizar alguém de confiança para acompanhar. Porque senão o cara chega perto da casa de um desses mandatários aí e descobre um gato lá e não vi nada. Eu não vi nada. Entendeu? Nós precisamos botar um fim nisso. Como disse o Márcio Macedo, está na hora dessa Câmara mostrar quem ela é. E nós estamos mostrando quem nós somos. Tá? Nós estamos mostrando. Daqui para frente, nós vamos quebrar o pau. Vamos quebrar o pau. Não sou candidato a merda nenhuma, tá? Mas vou ficar aqui sempre. Tá? Sempre. Vocês não são culpados disso. Mas vocês têm que agir. Tem que agir. Você está agindo? Tem que agir. Quem criou a Saerp? Você devia dar um nome aos bois. Quem criou a Saerp? Certo. Você? Certo. 7 vereadores. Criaram um elefante branco e deram na mão do senhor João Junqueira, que eu não mandei colocar João Junqueira lá. Certo? Ele foi consultado. Você foi consultado. Você foi consultado. Você foi consultado. Eu também não fui. Certo? Por que não colocaram, sei lá, um pingaiado da rua, então? A minha pergunta vai direto para o secretário, para o Faria. Quem estava aqui na última sessão, na terça-feira? Vocês viram que ele falou que ia ficar do lado da população, não foi? E cadê o Faria aqui hoje? Se ele não veio aqui hoje e não deu uma resposta, quer dizer que ele é coerente com o prefeito. Então ele está a favor do aumento, não com a população. Correto? Então eu estou esperando uma resposta sua, seu Faria. Ele faria, ele não fez. Agora eu tenho mais uma coisa para falar também. Pode. Como que uma pessoa que ganha R$1.000 a R$1.200 vai pagar uma conta de água de R$100? Ele não vai pagar. Então vamos lá. Se R$350 mil que a prefeitura gasta hoje, arrecada hoje com água, ele quer arrecadar 450 a R$500 mil a mais para cobrir roubo da prefeitura, ele não vai arrecadar. Porque se a pessoa ganha R$1.000 e vai ter que pagar uma conta de água de 100, ela não vai ter dinheiro para pagar porque ela vai ter que comer. Concorda? Então ele vai receber menos do que ele está arrecadando, que era 350 mil. Muita gente não vai pagar, vai pagar 150 mil só, vamos supor. A prefeitura vai aumentar o rombo. E aí, como vai ficar? Ao invés dele arrecadar mais que ele está esperando, ele vai arrecadar menos. Vai aumentar o rombo. Fica a dica, senhor prefeito. O senhor está errado. Prefeito, Faria, estou mandando um recado, está sendo filmado aí. Tá? É isso que eu tenho para falar. Bom. Atenção aqui. Você vai ter que pagar. Se você não pagar, teu nome vai para dívida ativa.
vai para a dívida ativa e a gente pega e divide depois e pagamos conforme nós puder. Que agora nós vamos fazer o rombo na água da prefeitura e eu quero ver ele cobrir. E acabou. E pronto. Eu posso falar isso porque eu não sou vereador. Eu posso falar. Então não vamos pagar. Pronto. Não tem mais nada para falar. Eu gostaria de fazer, boa noite, gente. Eu também não sou candidata a nada. Eu gostaria de fazer uma proposta para os vereadores. Presta atenção, moço. Presta atenção. Eu gostaria de fazer uma proposta para os vereadores. Diante da situação que está sob júdice, o aumento da água, que pode ser que vai cair, vai ter que devolver o dinheiro, já acabou. Então, eu gostaria de fazer uma proposta para os vereadores, que façam um documento, todos os vereadores, solicitando ao prefeito que suspenda o aumento da água até a justiça decidir. Porque depois que a justiça decidir, aí nós vamos ver o que vamos fazer. É uma proposta. Porque senão entendeu? Porque senão nós vamos ficar discutindo, o Faria não veio, o prefeito não veio. Então como os vereadores são os representantes da população que vão brigar por nós, entendeu? Então façam um documento, os vereadores fazem um documento solicitando ao prefeito que suspenda todo o aumento até a justiça dar a palavra final, se aumenta ou não. Se a justiça disser que vai aumentar, nós vamos partir para a segunda fase, entendeu? Senão, nós estamos brigando em vão aqui. É a minha proposta. Com a palavra, o vereador Márcio Macedo. Pessoal, boa noite mais uma vez. Só para lembrar, para a gente ter certeza de que nós vamos lutar com isso até o fim, de maneira organizada, de maneira tranquila, porque nós temos condições. Vou ler um trechinho para vocês de um documento importantíssimo aqui, que acende para cada um de nós uma esperança. O Ministério Público, isso é um ocorrido que aconteceu em outra cidade. O Ministério Público obteve liminar na Justiça impedindo o aumento abusivo na tarifa de água em Campinas. A liminar foi concedida no último dia 22 pelo juiz da primeira vara da Fazenda Pública, Mauro Yuji Fukumoto, em ação civil publicada, movida pelo MP, contra a Sociedade de Abastecimento de Água Saneamento de Campinas, a SANASA, contra o município de Campinas em razão da resolução tarifária dia 30 de junho de 2009, isso foi 2009, que o reajuste foi 11,8%. E foi derrubado. Foi considerado abusivo e foi derrubado. Percebe? Aí fala aqui, a tarifa de água de esgoto em Campinas a partir do último dia 30 de julho. Então foi derrubado. Então nós podemos, juntamente com todos os vereadores aqui, com a nossa comissão, já o prazo, como o Navega falou, o prazo hoje se encerrou. Nós ficamos acordados dele voltar aqui hoje, dar uma satisfação. O jornal parece que foi colocado um tipo de uma pressão, não deu a satisfação para nós, não deu atenção para a população, está contra a população. Então nós temos esse documento e temos condições sim, já na quinta-feira, já dar entrada no MP aqui em São José. Eu vejo que todos os recursos que nós temos, que nós podemos buscar, nós vamos buscar. Chega de João. Nós vamos buscar. Então tem esse documento aqui, gente, que nós temos sim essa oportunidade de levar para... Pois não. Senhor vereador, eu não gosto de fazer o que eu vou fazer agora. Só que, ultimamente, eu não estou conseguindo ficar calado com certas situações. No momento anterior, quando solicitei aos vereadores a possibilidade de defender, onde eu encaminhei um documento ao nobre jurídico
pedindo o apoio dos vereadores para poder entrar na justiça, não houve interesse. E isso que o senhor falou, eu já denunciei dia 28/9. Então, nós tínhamos conhecimento disso. Tudo que for a partir de agora é interessantíssimo. Vamos trabalhar junto. Só que, quando eu pedi ajuda, porque eu não tinha total experiência no assunto, quando eu vesti a camisa, infelizmente o senhor não se manifestou. Mas parabenizo que o senhor, mesmo tardio, esteja buscando uma solução, dando um aval a essa população que quer uma resposta, só que isso já está nas mãos da promotoria em São Paulo. E não somente essa, existe outras jurisdições que eu tive o cuidado de pegar, de outros vereadores que entraram. Só que a representação, infelizmente, eu assinei sozinho. Eu acredito que nós temos sim possibilidade. E o que vier, que bom, que esteja para somar. Só que quando eu pedir ajuda, vamos somar. Temos que somar. Obrigado, né? Mas muitas vezes o Ministério Público ele está pautado em dados. E aqui nós preparamos semana passada que foi dados. Está errado? Então prova. Aquilo é uma prova. Entendeu? A vacinar resolve, ajuda demais. Quanto mais tiver, vai ajudar. Quanto mais documento tiver, vai mostrar a insatisfação da população. Que é enorme. É como o senhor falou, quanto mais dados, quanto mais recursos, quanto mais pessoas pressionando, os vereadores, a Câmara, a população, uma comissão que vocês fizerem entre vocês, for pressionar, ajuda. Ajuda. Então, eu tenho certeza que diante desse documento que nós vamos representar, vamos entrar, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a nossa cidade. Porque a cidade merece. Vamos até achar algum jeito. Nós de São José não vamos aceitar essa cachorrada, essa patifaria. Vai ter que vir abaixo essa porcaria. Vai ter que vir abaixo. Vocês estão atuando, nós estamos aqui reunidos, nós vamos continuar. Eu não vou desistir, vou estar sempre na luta. Não vou me acovardar, não vou pegar pensado no médico para fugir da raia, não. Eu vou fazer operação de fêmur também para fugir também, não. Certo? Eu vou estar aqui. Respeito que todo mundo esteja, que nós somos homens e mulheres, certo? E somos de verdade. Se tem gente que quer nos roubar, nos trapacear aqui, como está acontecendo, nós vamos derrubar esses pilantras, certo? Eu estou nessa, não vou desistir. Só isso, senhor presidente. Eu gostaria de saber se vocês vão fazer ou não o documento para o prefeito que foi solicitado aqui, a minha proposta. Vocês vão fazer? Nós queremos uma resposta. Pessoal, eu acredito que é uma boa sugestão. A gente pode elaborar esse ofício durante a manhã e o pessoal pode vir assinar à tarde já, em nome de todos os vereadores, tá certo? Então tá bom. Tá ótimo. Já está definido. Pessoal. Só um minutinho, por favor. Pessoal, só um momento. Só um momento, por favor. Pode falar, dona Grazi. E solicite no ofício que vocês fizerem a ele, que ele estipule uma data, né? Senão ele vai ficar 2 anos pensando para responder o ofício. Aí já acabou o mandato. Entendeu? Determina uma data. Né? Existe o risco, como foi bem mencionado pela senhora, pelo nosso procurador jurídico, de que essa liminar caia e depois vai ter que devolver. Exatamente. Né? Devolver o que foi arrecadado. Então, que já existe, já foi feita uma representação ao promotor, certo. Ele negou, porque o ASAEP foi lá e demonstrou que ele precisava. Certo. Então foi feito, uma FEP foi a São Paulo fazer com a chefia do promotor. Certo. Tem o da Câmara. Da Câmara. Tem várias coisas. Isso. Então vamos esperar a decisão, a decisão
para depois aumentar. Depois Tá a gente certo. discute o assunto. Era isso que eu gostaria que vocês fizessem, Tá ótimo. um documento solicitando isso. Será feito. Então tá Obrigado bom. pela sua participação. Por favor. Alô, o seu Márcio, eu queria chamar uma atenção para um assunto tão sério quanto, não é só o aumento que a gente tem que se preocupar, não. A qualidade da nossa água está de mal a pior. O senhor já ouviu falar em escárias lombrigoides? Não, né? Pois é, o laboratório que nós temos aqui não tem mais condições de fazer exame de sangue. Tem que ionizar toda a água para poder fazer, porque a nossa água é de péssima qualidade. É muito ruim. Nós estamos falando de aumento, que aumenta isso, aumenta aquilo. Para pagar o que já se pagava com essa qualidade, já está muito caro. Está muito caro. Aqui ninguém se nega a pagar o aumento justo, mas com qualidade. Com qualidade. Eu vivi em São Paulo um bom tempo. A Sabesp tem um dos melhores tratamentos de água. E não se cobra tão caro quanto o nosso prefeito pensa que a gente aqui é tudo bobo para poder pagar. Terça-feira passada eu perguntei para o senhor Faria se ele tomaria a água do tratamento. Ele disse para mim que tomaria. Eu duvido. Se ele tomaria, se a maioria aqui tomasse a água, teria bebedouros aqui para se tomar e não copinhos descartáveis aqui, ó. Entendeu? A população não tem que tomar porcaria, não tem que ferver a água para poder tomar. Então, eu acho que a gente tem que procurar cobrar também, não só preço, não, qualidade, e muita qualidade, hein? Que está faltando muito, hein? Obrigado, eu pediria só vocês que ficassem atentos a isso. Fala, Márcio, Monteiro. Som. Mário que chama, né? Aí, deu certo. Mário, tudo que você falou, concordamos com você. A média da tarifa da água da Sabesp está em torno de R$ 52 e R$ 54 reais. Hoje a nossa, nesse preço que colocaram aí, está acima de 80. Sem qualidade, sem nada. Então, ela teria condições de pagar e não comprar mais água para investir mais para dar para os filhos ou para ela mesmo tomar, ou qualquer um de nós aqui. É um desaforo, além de pagar caro, ter que comprar água. Nós vamos comprar água para beber. Eu entendi. Se aceitarmos esse aumento, nós vamos ter que ainda continuar comprando água. E a água continuar do mesmo jeito. Preço para tudo. Ó, porque o senhor sabe quem que eu sou. Sei, perfeitamente. O senhor já foi na porta da minha casa me pedir voto. Sem dúvida. Certo? Você conhece o meu marido. Trabalhava na Rio Plastic com você. Sem dúvida. Ele não está mais lá. Você acha que tem condições de ele receber R$ 1.200? Eu tenho que pagar uma água que não tem qualidade? Eu vou ter que pagar isso? Esses dias, por Deus do céu, eu tive que gastar R$ 40 pro meu filho, que ele tá com verme. Isso aí é do quê? Da onde? Da comida? Me responde. É da água. Agora, uma pergunta que até agora não me responderam. R$ 112. Eu não tenho dinheiro para pagar. Quem vai pagar? Eu quero saber como que eu vou pagar. Eu vou comer o quê? Bosta? É isso? Eu quero saber quem vai me dar uma alternativa aí. Eu vou pagar essa água, R$ 112. Eu ainda estou reclamando de 112. Mas teve gente que veio 450, gente. Isso é um absurdo. Para quem recebe um salário mínimo, eu quero uma resposta. Eu vou pagar essa água? Eu não tenho dinheiro. Eu não vou pagar. Vai cortar minha água? Eu quero saber, gente. A gente está aqui para saber isso. Eu quero saber. Eu não vou pagar. O que vai acontecer? Vai cortar minha água? Glaucio, é justamente isso, né? Que de falta a representação deles aqui para enriquecer mais esse debate, né? Porque
os vereadores estão defendendo vocês. Agora, aqui, isso, né, podemos ver com o presidente, né, marcar uma reunião com a população novamente, tentar acertar isso aí, né? O que nós podemos fazer, senhor presidente? Eles mandaram o ofício aí. Só. Né? Convocou ele terça-feira, ele não veio. Pode falar. Pessoal, se puder convocar, né, Gabriel? É isso? Se puder convocar novamente os responsáveis, né? Bom, pessoal, eu queria. Eu acho que eles têm que ir na prefeitura. Eu queria. Eu estou inscrito já faz um tempo, deixa eu falar logo na sequência. Você vai falar a respeito da FEUC, que eu acho muito justo, porque o Cossian vai falar a respeito da FEUC, mas eu queria esclarecer a contribuinte aqui. Eu venho todas as sessões da Câmara daqui toda terça-feira. E teve uma dessas sessões que o ilustre jurídico comentou ali que esta casa não tinha condições de tomar qualquer atitude sobre a decisão jurídica que foi dada da água lá no fórum. Quem tem que fazer isso é a população que se sentir lesada. Então, no caso dela, para ela não ter que pagar, depois ter que pagar juros sobre essa água e ser ainda jogada na dívida ativa, ela não teria que entrar com uma representação na Pequenas Causas? É isso que eu gostaria de saber do senhor. Mas, porque se a população inteira entrar na Pequenas Causas, eles não podem cortar a água, concorda? Mas se entrar na Pequenas Causas, ela já fica fora da despesa, dela ter que pagar juros ou depois cair na inadimplência. Mas e se ela não tem o dinheiro... Tem que não... Vai na Pequenas Causas. Ele vai responder. Eu vou dizer uma coisa que não é jurídica. Tá? O que às vezes acontece é que a conta vem acima do normal, agora com o aumento, mas é bom também, por cautela, verificar se não está havendo vazamento. Tá? Isso não é jurídico, eu estou dizendo. Agora, se ela... Peraí, me perguntaram, né? Agora, se ela está se sentindo prejudicada, ela pode ingressar com um pedido específico lá no juizado especial, né, no antigo Pequenas Causas, para querer discutir a questão. Agora, eu não posso, sem conhecer o caso, falar que ela vai fazer isso e vai ficar livre da cobrança. Eu não posso fazer isso. O PROCON é uma alternativa ou não? Isso é lesa o consumidor? O PROCON é uma alternativa? No momento a questão é judicial. A questão é judicial, está sendo discutida em juízo. E a questão central diz respeito ao princípio da razoabilidade, previsto expressamente na Constituição Estadual paulista. O aumento é razoável? Para a SAERP é, para a população não. A questão central é essa. A questão central é essa. É abusivo, não é? Certo? Porque atualmente a questão é exclusiva do prefeito. Judicialmente ele conseguiu isso. Mas mesmo sendo dele, é razoável? É o que eu disse. A questão central é se é abusivo ou não. Tá? E quem vai resolver isso vai ser na atividade judicial.
podem receber sem ter concluído essa discussão? Podem, porque ele está beneficiado com uma liminar. A Câmara Municipal impugnou a Prefeitura no Tribunal de Justiça a esse respeito. Eventualmente, caindo a liminar, quando for julgado lá no Tribunal de Justiça, né? Quando for julgado lá no Tribunal de Justiça pelo órgão especial, se o órgão especial julgar improcedente o pedido da Prefeitura, fatalmente a liminar vai ser revogada. Certo? E aí esse aumento passa a ser nulo. Em tese, teria que ressarcir. Eu acho que não demora o julgamento. É difícil falar em prazo, mas não demora. Bom. Caco, posso? Pode? Posso? Certinho. Obrigado, Pronto. Márcio. Rafael, Obrigado, pode Márcio. Bom, boa noite a todos e a todas. Aquilo que o Baiano comentou, uma coisa importante, de semanalmente. Pessoal, eu acho que é importante a gente focar, né? Vamos respirar um pouco, porque a conta de todo mundo está alta, né? Não é? Então, vamos tentar centralizar e canalizar a força para resolver o problema, né? Bom, eu queria dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, você citou, Baiano, de estar aqui semanalmente, né? Você tem vindo, eu venho, outras pessoas vêm, e eu tenho certeza absoluta que se na semana passada as pessoas não tivessem vindo, e se hoje as pessoas não tivessem vindo, talvez o caminho teria sido bem diferente. O orçamento teria sido aprovado e as coisas caminhavam, né? Então, eu acho que é muito importante, a partir da semana que vem, todos aqueles que puderem estar presentes ou acompanhar via internet. Isso é muito importante, porque tem algumas coisas que passam desapercebido, né? E depois que passou, para mudar é muito difícil, para não dizer impossível, né? Eu insisto na questão de que há 3 semanas atrás passou aqui a lei que suspende bolsas da FEUC de novos alunos. Tem aluno aí que quer fazer o vestibular, está tendo procura, mas que infelizmente não vai ter bolsa. Então, assim, eu acho que nesse momento nós temos 2 enormes problemas. O problema da água não foi resolvido. A água continua cara, a qualidade é péssima, falta água num monte de lugar e a conta continua do mesmo jeito, né? E nós temos um segundo problema. Que passa a existir. Eu acho que o Rueda tem certa razão naquilo que ele falou, que é pensar em 2016. Por exemplo, como o orçamento não foi aprovado, né? Nós não sabemos como vão ficar muitas coisas que precisariam ter sido discutidas. Aquilo que eu levantei semana passada, as bolsas da FEUC, não foi discutido, não foi aprovado, o prefeito vai tocar como quiser. Se ele tiver boa vontade, ele manda um projeto para cá e vocês discutem. Se ele não tiver boa vontade, passa em branco. Outra questão, o SAMU está com atraso, há muito tempo. Eu ia perguntar, tem dinheiro previsto para o SAMU? Não tem orçamento, não tem essa discussão. Então, assim, nós estamos chegando num momento, eu acho que se a gente não tiver no fundo do poço nessa cidade, nós estamos muito perto. Muito perto. Muito perto. E, assim, um desabafo pessoal. Eu acho que nossa cidade tem perdido muito nesses anos. O Márcio citou que a gente está ficando para trás, nós estamos ficando muito para trás. Não é pouco para trás, não, é muito para trás. Né? As pessoas não reconhecem no prefeito sua legitimidade para governar. Isso é muito complicado, gente. Porque nós não temos uma pessoa que administra de fato a cidade. Então, assim, publicamente eu queria fazer um apelo, né? Eu acho que a questão talvez nem seja a cassação. Fazer até um apelo para o Caco, que é do partido do prefeito. Eu acho que o caminho para o João, porque assim, nós chegamos num estado de extrema preocupação. Às vezes eu brinco aqui com as pessoas que eu encontro na sessão e pergunto assim, o que nós somos referência? O que está bom na nossa cidade? O asfalto está bom? A luz está boa? A água está boa? A saúde está boa? Não sei, eu não consigo responder algo que está bom.
né? Talvez a participação popular esteja boa. Então eu queria fazer um apelo, Caco, para você. Eu queria fazer um apelo para o Caco, né? Eu queria só fazer um apelo, só para fechar aqui, Alvinho. Queria fazer um apelo para o Caco, levar a mensagem, um pedido pessoal e público para o prefeito, para evitar todo esse desgaste, para evitar que a situação piore ainda mais, que o João peça renúncia. Não tem, gente, não tem mais condições dele governar, não há mais legitimidade, né? Não tem orçamento, né? Não foi legitimamente eleito. Eu não sei, talvez essa seja o caminho menos traumático para a cidade, né? E aí talvez com um prefeito novo a gente consiga ter um pouco de oxigênio para discutir o orçamento, para tentar colocar a casa em ordem. Então, se puder levar essa mensagem, eu agradeço. Com a palavra ao Alvinho. Alô. Eu vou te responder a pergunta. A pergunta do se você pagar, se não pagar, se vai ser cortada, eu vou te responder. Vai ser cortada. Se você não pagar, você vai ficar sem água, porque vão te cortar. E ninguém te falou isso aqui, eu estou te falando. E tem outra coisa, não, estou te falando que é sério, eles vão te cortar. A Câmara sozinho não tem condições de brigar com a Prefeitura, porque o fórum já deu... O prefeito pode fazer o que ele quiser, aumentar e abaixar essa conta. Somente a população, junto com os vereadores e a Câmara, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas aqui vai fazer ele abaixar. Só nós aqui não vai resolver. Agora está respondida a sua pergunta. Então nós temos que trazer muito mais gente aqui. Isso. Senhor presidente. A palavra ao Alvinho agora, pessoal. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão para Vossa Excelência de preparar a assessoria jurídica da Câmara, mesmo que seja para atender um número reduzido de pessoas, ou reforçar a assessoria da Câmara, para atender juridicamente as pessoas que tiverem essa necessidade. De acordo com o depoimento daquela senhora que estava aí, não sei se ela ainda está, tá aí, que ela não tem recursos nem para pagar a conta de água. Então, se a Câmara socorrê-la nesse momento e puder fazer assessoria jurídica junto ao Ministério para uma reclamação, eu acho que a Câmara estaria ajudando e seria um movimento também de reforço, de imposição aos atos contrários do prefeito. Cossian, com relação à sua sugestão da renúncia do prefeito, eu preferiria, sinceramente, que essa coisa traumática, assim, não sou muito a favor disso, sabe? Eu preferiria que se formasse uma comissão suprapartidária que conversasse com esse prefeito, que o grande problema do PSDB é não ouvir a população. Eles fazem a coisa de cima para baixo, depois as pessoas não gostam e nem podem seguir a orientação que eles dão. Então, formar um grupo que dê a orientação que São José do Rio Pardo precisa nesse momento. E também gostaria de falar que aqui em São José do Rio Pardo, a única referência que a gente pode falar é o polo do Conservatório de Tatuí, que funciona aqui como uma referência nacional da música. Então, São José tem essa oportunidade de ter coisas boas. E nós precisamos caminhar nessa direção, com o menor trauma possível. Senão nós não chegaremos a lugar nenhum. Olha, mas tirar o PSDB daqui é imprescindível. Desde 1970 eu vivo sobre o jugo dos Torres. A minha vida inteira, trabalhando com Torres. Boa noite, senhoras e senhores. Eu estou aqui me manifestando por o seguinte: o que nós estamos acontecendo com nós estamos voltando à época da escravidão.
Nós temos que trabalhar, né? Encher os bolsos dos coronéis, certo? E encher o bolso dos coronéis e comer o que sobra. Se sobrar, nós vamos ter que viver desse jeito aí, na época da escravidão, certo? Eu estou disposto a não pagar a água enquanto não resolver a situação, dessa situação aqui, ó. Enquanto não resolver isso daqui, eu não vou pagar a água, porque a gente não é otário, certo? A gente é um pai de família, a gente trabalha, paga nossos impostos, nós não devemos para ninguém. Eu ponho minha cabeça no travesseiro, eu durmo tranquilo, sem dever R$1 para ninguém, certo? E eu não vou ficar com meu nome sujo, porque um senhor prefeito, ele quer que sujar meu nome, certo? Eu prefiro que corte a água, mas ficar com meu nome sujo, jamais eu fico com meu nome sujo. Não vou pagar essa água. Não vou pagar essa água. E quem tiver comigo aqui, ó, nós não vamos pagar. Certo? Nós não vamos pagar essa água. Muito obrigado. Para finalizar agora. Boa noite. Finalizar o Maurício. Boa noite. Ô pessoal, bem rapidinho aqui. Maurício Ferreira, vocês já me conhecem, a maioria. Eu estou falando aqui como cidadão e estou falando também como diretor da Associação dos Funcionários Públicos Municipais, da qual eu faço parte. E na questão da água, já foi bem discutido aqui, ficou até um impasse agora com a não aprovação aí do orçamento 2016. Na questão, eu fiz uma pesquisa, ela não é científica, ela não é uma pesquisa oficial, mas era para a gente ter uma base, né? A população achou 200% muito elevado. Mas qual que seria o valor aí que a cidade, aí, o pessoal, se propõe a pagar? 100%, 50%? Então, nessa pesquisa que eu fiz, que eu repito, ela não é oficial, não é? Ela foi feita através de rede social. A maioria das pessoas, a grande maioria, 98% praticamente das pessoas, achou justo pagar no máximo 10% de reajuste da água. Eu acho que até porque a população... Eu acho que isso até porque a população está inteirada aí na inflação, né? A inflação está em torno de 10%, então a população também não quer pagar 200% ser explorada, mas também não quer meter a mão no bolso da Saerp e da prefeitura. A população é honesta, a população como um todo é honesta. Ela quer pagar sim e eles acharam 10% por bem. Então, esse é o primeiro detalhe aí que eu quero colocar para vocês. Como eu repito, não é científico, mas dá uma boa apanhada aí. Se não, de repente, o prefeito vai lá e baixa. Não, 200 é muito, vou colocar 180%. Aí não resolveu nada, né? Aí trocou 6 por meia dúzia e meia, né? Então não é por aí, não. Isso aí já está colocado, houve um impasse, não aprovou aqui o projeto, o Mafep colocou ali muito bem, falou que realmente tudo vai ter que vir para cá para aprovar, até a compra de uma arruela. Então, que seja assim. Então, só que é o seguinte, essa casa aqui que faça isso. Se o prefeito começar a mandar para cá, como não aprovou o orçamento, só coisa do interesse dele, e não mandar aqui a verba para a instituição, não mandar aqui os 10% aí, que é a média para o funcionário público, não aprova dele não. Faz pressão. Fala, 3 pontos principais que estava rolando aqui. A água, a população quer pagar, segundo o levantamento aí, no máximo 10%, é isso. O funcionário público... como colocou bem a Lúcia, não é aumento, é reposição salarial. Inclusive, o funcionário já perdeu esse 10%. Já foi comido no mercado, na gasolina, na água, né? A água comeu metade disso aí. Então, quer dizer, agora é jogo. É um jogo. Houve um impasse? Houve um impasse. Só que agora vamos trabalhar dia a dia com os vereadores, com a população. O prefeito mandar a coisa do interesse dele, passa desde que ele mande o restante. Eu faço questão de colocar essa questão do funcionário público, como eu sou funcionário público municipal, o funcionário tem direito a esses 10%, pô. Isso aí é para levar o leite para casa para as crianças, não é para enricar ninguém não, né? O funcionário ganha muito pouco, né? Na maioria, 90% dos funcionários ganham na faixa de 850 mil reais. Então isso aí não vai empobrecer a cidade não. Se o prefeito achar que 10% é um valor muito alto, é muito simples. Ele que corte seus cargos comissionados, seus cargos de 7 mil reais, né? De 10 mil reais, cargo de confiança, viagem com carro chique, etc, né? Viagem para o exterior, ou para palestra no outro estado. Vai cortando. Só não me corte, pelo amor de Deus. O prefeito que tem a consciência de mandar para cá essa mixaria da reposição do funcionário público de 10% de aumento, que na verdade não é aumento, é reposição.
Outra coisinha bem rápida também, eu vou parabenizar aqui os vereadores porque votaram por unanimidade. O projeto do vereador Caco ali, que o Caco sabe, essa é uma luta nossa, minha como funcionário público, minha como diretor da Associação dos Funcionários Públicos, que era esse detalhe muito importante. O prefeito vem pagando meio salário mínimo por mês de ticket de alimentação para os seus funcionários, né? Só que na lei estava dizendo que era 25%. Então, a qualquer momento, era muito fácil. O prefeito fala que não tem dinheiro e vai pagar 25% do salário mínimo. E aí o funcionário vai falar, não, mas eu sempre ganhei 50%. Ele ainda vai falar para você, eu fiz isso porque na época das vacas gordas, eu fazia isso para favorecer e ajudar os funcionários. Então, hoje foi resolvido, isso é muito importante, principalmente nessa época de crise que se vem passando, qualquer hora cortar, né? Então, funcionário com direito a 10% de reposição, o prefeito me manda 3% para cá. Isso é um desrespeito com os seus trabalhadores, né? Porque o prefeito não faz nada sozinho, ele só manda, ele é autoridade, ele manda. Mas quem pega a enxada, quem pega a foice, quem pega a pilotagem do trator, do veículo, são os funcionários, né? Então vamos valorizar esse pessoal aí, parabenizo de novo o Caco por essa iniciativa, que é nossa também. A questão do funcionário público, essa lei é o primeiro ano, agora em janeiro de 2016, vai ser o primeiro ano que seria cumprido. Essa lei que foi aprovada por todos os vereadores aqui também, por unanimidade, que é dando direito da inflação para o funcionário, pelo INPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Então, agora seria a primeira vez. Então, agora ele vai descumprir a primeira vez, o primeiro ano, que vai valer para o funcionário, né, essa lei da inflação. O prefeito me dá um pé atrás desse, significa que todos os anos, né, 2017, 2018, ele também não vai dar, ou ele vai dar se quiser. E a justificativa aí que o secretário de gestão colocou, que lá na lei que estipula o INPC como índice de inflação, ele coloca lá que tem lá um artigo, lá tem uma linha lá na lei, que diz que dependendo da questão financeira do município. Só que essa questão financeira, conforme está o orçamento do município, só que não justifica uma opinião particular dele. Ele não pode chegar como administrador e falar assim, olha, a situação está difícil, eu não vou dar os 10%, no caso 10%, né? Agora a inflação para o funcionário, porque a situação está difícil. Só que isso não é assim que funciona. Na verdade, já foi feito cálculos para isso, né? Lá na associação já fizemos também, acredito que o sindicato também fez. Se der os 10%, a folha de pagamento vai continuar dentro do limite prudencial, que a lei permite, a lei que não pode passar de X gasto com servidores. Então está tudo certo. Eu só vou pedir para vocês, né, agradecer aí, agora o funcionário está garantido com meio salário mínimo na lei, não tem mais perigo de perder. E eu quero que os vereadores agora façam um acompanhamento aí constante, para que, já que virou esse impasse que não aprovou, que faça uma pressão a essa casa, e o povo tudo junto aqui, né, dando aquela força para o vereador também, para não deixar passar nada, desde que seja resolvido essas questões cruciais, que é a questão dessa água de 200%, um absurdo, a população, segundo a pesquisa por cima que eu fiz aí, 10% no máximo que a população está disposta a pagar, e que o prefeito mande sim os 10%. Não adianta agora, porque deu um impasse aqui, que ele vai se favorecer disso e mandar zero lá. Não vou mandar nada, não aprovou o orçamento, então já que era 3%, não vai receber 3%, então agora não é nada. Não é assim não que funciona. O funcionário tem família, tem leite para comprar, pãozinho para comprar, os funcionários, todo mundo sabe, ganha muito pouco, hein? O funcionário ganha muito pouco, tirando aqueles privilegiados, né, que tem cargos elevados, que ganham 6 mil, 7 mil, 10 mil, a maioria do funcionário ganha pouco. Então eles precisam desse dinheiro para comer. Tá bom. Pessoal, é isso que eu queria colocar, essa mensagem aqui. Obrigado, Maurício. Totalmente apoio na questão da água, 10% também é a minha opinião. Tá certo. 10% é a minha opinião também. E esse é o recado que eu podia colocar. Pessoal, obrigado. Obrigado a você. Nós estamos encerrando agora essa questão. Oh, mas agora que seria? Tudo bem, vai, rapidinho. Não, mas... Se eu não posso falar. Não, pode falar. Vai encerrar, Cleonice. Tá. Bom, boa noite a todos, ao público presente, também aos nobres vereadores. Eu apresentei alguns cálculos, porque a fala do prefeito hoje é que, inclusive, ele não tem dinheiro nem para pagar 13º e nem folha do funcionário. Tá? Então, calculando que hoje o orçamento desse ano foi em cima de 137 milhões,
ele está gastando da folha 50,3%. E no estatuto prevê até 51,3%. Então, ele não está nem no limite. E nesse cálculo que eu fiz aqui, que dava, aproximando aí a 70 milhões anual, em cima da receita de 137 milhões deste ano, que ele disse que é o que ele arrecadou até agora. Então, ele tem dinheiro, sim, tanto para dar o 13º, só precisa achar onde está o dinheiro. Porque nesse cálculo, eu coloquei todas as alíquotas de GNP e que ele não pagou esse ano, que foi dividida em 20 anos. Uma parte foi parcelada em 20 anos. Então, nesse cálculo está apresentado. E para o ano que vem, mesmo que ele coloque 10% em cima do que ele gasta hoje da folha, ele teria ainda anual 80 milhões para estar investindo em folha de pagamento, que representaria, em cima do orçamento, se fosse uma receita de 175, 46,1%, incluindo uma alíquota de 45,87%, que já é a alíquota do MP prevista para o ano que vem. Então, somando o ticket, 2.300 ticket. Só não calculei aqui o orçamento da Câmara, porque ele era à parte, né? Então, essa desculpa que ele dá, que ele não tem, ele pode não ter, porque ele colocou em algum outro lugar. Mas que ele está previsto e que ele está dentro do limite, ele tem sim para dar. Então, eu só queria registrar isso. E mais uma coisa, que ele conhece bem o limite do INPC, porque ele deu um reajuste no IPTU, que saiu um decreto de 10,33%, que foi baseado no INPC acumulado nos 12 meses. Então, quando ele mandou 3% para o funcionário, ele estava bem ciente que ele sabia que o INPC é 10,33%. Porque se ele cobra de um funcionário 200% mais 10%, ele tem 210,33% de reajuste e ele quer dar em contrapartida 3%. Aí nós vamos pagar as contas de que jeito? Mas se nós somos funcionários, nós dependemos disso. Tá, é só isso. Obrigado. Obrigado, Cleonice. Obrigado a todos os vereadores, obrigado à população presente, à Polícia Militar que nos acompanhou, à Guarda Municipal. Parabéns a todos os funcionários. É isso que é democracia. Obrigado a todos e uma ótima noite.